Aleluias, glória a Deus, né? Espero enquanto cresço, né? Enquanto espero, né? Então, a palavra de hoje, no 28º dia dos nossos 90 dias, aleluias, é espera que prepara o caminho. Aleluias, glória a Deus. O versículo está no Salmo 37, versículo 23, aleluias, que fala conosco tremendamente nessa manhã, aleluias, nos dizendo o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Aleluia. Quantas vezes a gente lê um salmo desse e a gente até acha que não tem nada, não tem nenhum ensinamento para a nossa vida, quando na realidade vem trazendo coisas preciosas da parte de Deus para mim e para você. Mas para que nós possamos estar crescendo na graça do Senhor, nós precisamos estar conectados com a sua glória, conectados com a sua palavra e meditar nela. É por isso que quando o Senhor fala conosco a respeito de espera, Ele está falando muito mais do que de tempo. Ele está falando para mim e para você a respeito de crescimento. Ele está falando para mim e para você a respeito de adorno. Ele está falando para mim e para você a respeito de transbordar. Muitos pedem muita coisa de Deus. Ai, Senhor, eu queria pregar. Senhor, eu queria ministrar a tua palavra. Senhor, eu queria isso. Senhor, eu queria aquilo. Senhor, eu queria minha casa salva. Senhor, são N pedidos que a gente faz. Mas a gente tem que entender para que a promessa, ela nos prepara para recebê-la. Amém? O processo, ele precisa ser vivido. E aqui quando ele fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, quer dizer que o Senhor se deleita, aleluia, no caminho desse homem. O Senhor está com ele, o Senhor guia os seus passos. E quando fala de homem, generaliza, homem e mulher. Aqui na reflexão diz assim, esperar é andar por um caminho que ainda não se vê, mas que já foi preparado pelo Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus nunca age de forma improvisada. Ele é um Deus de processos e propósitos. Aleluia. Deus, ele não faz por fazer. Sabe, eu costumo dizer que não existe essa coisa de coincidências. Aquilo foi uma coincidência. Gente, isso não existe. Tudo é propósito. Tudo tem um âmbito espiritual. A vida da gente, ela é guiada dentro de uma atmosfera espiritual. Então nós precisamos estar alertas e nós precisamos estar vigilantes para saber entender o que os tempos te falam. Você vê que a própria palavra, ela diz para mim e para você a respeito de que observai a figueira. Vede se ela está para dar fruto. Observa o campo. O campo está dourado, preparado para colher. Observação. Jesus, ele trabalha muito e nos alerta muito a respeito de observação. Você tem parado para observar? Ou só tem parado para observar a luta e a guerra que você está vivendo? Ou você tem parado para analisar o momento? Aqui na reflexão, né? A gente colocou assim, aleluias. Antes de José, de levar José ao palácio, ele o conduziu para a prisão. Antes dele ser governador, ele foi lá na prisão. Mas se você observar a história de José, aonde chegou, ele se destacou. Permitiu, em hipótese nenhuma, que as circunstâncias mudassem o seu caráter. Ele foi traído por seus irmãos, todos os seus irmãos que ali estavam presentes o traíram. Quem não traiu com ação, traiu com omissão. E o deixou, arrancou do seu pai. E o levou para a terra estranha para ser escravo. E ali ele é comprado por Potifar, mas na casa de Potifar, José se destacou. Por quê? Ele não estava lá perdendo tempo murmurando, ele não estava lá perdendo tempo olhando o que ele não tinha, ele não estava lá olhando para as situações, meus irmãos, não sei o quê, eu vou pegar eles, guardando coisa no coração. Antes dele ir lá para o palácio, antes dele se tornar governador, ele passou processo. Aí, como se não bastasse a traição dos irmãos, o que acontece com José? Uma mulher usada por Satanás
Atravessa o caminho de José. Ou seja, Satanás com as suas dádivas. Pega, ninguém vai ver. Não, é só um pouquinho. Ele disse não. Ele lutou. Aleluia, foi levantado falso. Contra ele, mais uma vez, traição. E ali, aquele homem a quem ele estava sendo fiel, deixou de acreditar na palavra dele. E lança ele na prisão. E mais uma vez, José se destaca. Por quê? Porque em vez de chegar na prisão, ficar ali, sabe, tecendo uma teia para matá-lo, ele se dedicou, ele deu o melhor dele. Terminou sendo o quê? Ali, né? Acima dele só tinha um carcereiro. Você já observou que aonde José foi colocado, acima dele só havia o dono daquela circunstância? Mas sempre ele era elevado ao patamar mais alto possível. Mas quando que ele era? Porque ele não se deixava levar pelas situações. Ali, mesmo naquela terra seca, ele pôde frutificar. Aleluias. Você entende o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Saiba viver o momento que Deus está te propondo. Aleluias, glória a Deus. E você vê algo que é maravilhoso na história de José? Lá na prisão, Deus levanta as oportunidades. É um Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que permitiu o deserto de Israel. E mesmo Israel, sendo infiel, a posteridade recebeu a bênção. O Deus Todo-Poderoso, que não tirou José, não livrou José do Egito, mas fez José brilhar no Egito. O mesmo Deus que ali, aleluias, permitiu Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel irem até a Babilônia, é o mesmo que glorificou ali o nome dele na fornalha ardente, na cova dos leões. Não se entregue à murmuração, não se entregue aos seus achismos, mas creia no mover e na ação de Deus na sua vida. A espera não é a sala da espera da vida, é o lugar onde Deus constrói guerreiros, líderes, adoradores, intercessores e filhos maduros. Filhos que ele pode confiar, filhos que ele pode dizer vai e sabe que ele vai. Aqueles que ele sabe que se ele colocar uma vinha debaixo da sua guarda, ela vai prosperar. Mas para te entregar a vinha, ele primeiro te prepara. Aleluias. Declara. Deus está construindo guerreiros, líderes, adoradores, intercessores. Aleluias. Filhos maduros. Oh, aleluias. Hoje, só o que tem é crente com meninice. Não me toque, não fale forte comigo. Eu quero ser abraçado, eu quero ser acolhido. E não quer mudar de vida? Não existe santidade, não existe compromisso, não existe abstinência. Eu quero ir para o céu, mas eu quero viver o mundo. Eu quero servir a Deus, mas também eu quero realizar minhas vontades. Você tem que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve a você. Lembre-se do que acontecerá com a Laodiceia que não se converter. Ela será vomitada. Aleluias. O deserto de Israel não foi perda de tempo. Foi treinamento para uma terra que exigia fé viva, obediência e discernimento. Aleluias. José, ele não perdeu anos na prisão. Ele foi posicionado para governar uma nação no tempo certo, no tempo onde não havia outro para assumir o seu lugar. Você já pensou nisso? Deus está te preparando para coisa grande, meu irmão. Não é para picuinha, não. Às vezes, a gente quer tanta coisa
que se juntar tudo, não dá 1% do que Deus quer para você. Fique na dependência de Deus. Quantas vezes é um Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que permitiu o deserto de Israel, e mesmo Israel, sendo infiel, a posteridade recebeu a bênção. O Deus Todo-Poderoso, que não tirou José, não livrou José do Egito, mas fez José brilhar no Egito. O mesmo Deus que ali, aleluias, permitiu Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel irem até a Babilônia, é o mesmo que glorificou ali o nome dele na fornalha ardente, na cova dos leões. Não se entregue à murmuração, não se entregue aos seus achismos, mas creia no mover e na ação de Deus na sua vida. A espera não é a sala da espera da vida, é o lugar onde Deus constrói guerreiros, líderes, adoradores, intercessores e filhos maduros. Filhos que ele pode confiar, filhos que ele pode dizer vai e sabe que ele vai. Aqueles que ele sabe que se ele colocar uma vinha debaixo da sua guarda, ela vai prosperar. Mas para te entregar a vinha, ele primeiro te prepara. Aleluias. Declara: Deus está construindo guerreiros, líderes, adoradores, intercessores, aleluias, filhos maduros. Oh, aleluias. Hoje, só o que tem é crente com meninice. Não me toque, não fale forte comigo. Eu quero ser abraçado, eu quero ser acolhido. E não quer mudar de vida? Não existe santidade, não existe compromisso, não existe abstinência. Eu quero ir para o céu, mas eu quero viver o mundo. Eu quero servir a Deus, mas também eu quero realizar minhas vontades. Você tem que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve a você. Lembre-se do que acontecerá com a Laodiceia que não se converter. Ela será vomitada. Aleluias. O deserto de Israel não foi perda de tempo. Foi treinamento para uma terra que exigia fé viva, obediência e discernimento. Aleluias. José, ele não perdeu anos na prisão. Ele foi posicionado para governar uma nação no tempo certo, no tempo onde não havia outro para assumir o seu lugar. Você já pensou nisso? Deus está te preparando para coisa grande, meu irmão. Não é para picuinha, não. Às vezes, a gente quer tanta coisa que se juntar tudo, não dá 1% do que Deus quer para você. Fique na dependência de Deus. Quantas vezes questionamos, quantas vezes duvidamos. Mas eu sou falha, mas não é a respeito de você, é a respeito dele. Entendeu? A escolha é a escolha que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vem uma pergunta. E você? O que parece demora é, na verdade, Deus dizendo: estou preparando o que você ainda não consegue sustentar. Não quero só te entregar uma promessa, quero te capacitar para vivê-la, sem se desviar, sem se corromper e sem se perder. Aleluias! Entenda, o que você está vivendo agora é um período de preparação para o que você vai receber da parte de Deus. Você está sendo capacitado, aleluias, para glorificar o seu santo nome. Portanto, levante a cabeça, olhe para frente. A estrada que parece longa está sendo pavimentada pelo dedo de Deus. O tempo que parece desperdiçado está gerando força invisível. E o passo que você dará
não será no escuro, será no caminho que o Senhor já confirmou. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus, Ele não erra. Ele te escolheu. Aleluias, e Ele está te preparando para o novo dele na sua vida. Em nome de Jesus. Viva o sobrenatural de Deus e seja alinhado ao coração dele. Para que no tempo certo, no tempo marcado pelo Senhor, aleluias, você possa viver o que Deus tem destinado para a sua vida. Em nome de Jesus. Não permita-se dar lugar à sua carne. A tua carne, ela nunca vai te apoiar, a não ser que você queira ir para o pecado. Mas se você quiser ir para Deus, pode ter certeza, você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pode ter certeza que aqueles que você hoje vê na vitória, aqueles que você hoje vê no andar de cima, por assim dizer, né? Passaram grandes processos. Justamente porque Deus, Ele não quer que a gente se perda. Aleluias. Ele quer que a gente cresça. E Ele quer que a glória dEle resplandeça sobre nossa vida. Glória a Deus. Então, declara isso no seu coração. Eu estou sendo preparado para a minha promessa. Cresça e confie no Senhor. Grandes coisas Ele fará. Amém? Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, alinha o nosso coração ao Teu tempo, Senhor. Ensina-nos a discernir a Tua voz acima das pressões, acima das urgências, acima dos achismos, acima das circunstâncias. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar alinhado à Tua vontade, ao Teu querer e pacientemente saber esperar pelo Teu tempo em nossas vidas. Que a gente não venha antecipar, Senhor Deus, o que o Senhor continua preparando e nem perca o que já está diante de nós. Confirma cada passo e prepara-nos, Senhor, para cada promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Tira, Senhor Deus, de nós o imediatismo. Tira de nós, Senhor Deus, o que não te agrada. Tira de nós o que não vem de ti. Tira de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de ansiedade, síndrome do pânico, Senhor. Todo e qualquer tipo de depressão. Arranca, Senhor, do nosso peito, Pai, em nome de Jesus. E nos faz, Senhor, viver o processo, Senhor. Porque a bênção, Senhor Deus, está nos preparando para recebê-la. Aleluia, Senhor. Para que quando ela chegar, Senhor, a gente não venha achar que foi a gente não venha achar que foi coincidência, mas a gente venha te glorificar, Senhor, porque foi o Senhor. Aleluia, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de permanecer fortes e firmes. E nos ajuda, Senhor, a não virar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir firme nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está ouvindo, meu Pai, essa campanha, meu Pai, que está seguindo essa campanha, Senhor. Que não que se decidir seguir a partir de hoje, Senhor. Levanta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, levanta o teu povo. Mesmo sendo Filadélfia, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo caluniada, mesmo sendo muitas vezes, Senhor Deus, traída, mas ela não negocia a sua fé. Nos ajuda, Senhor, a ser fortes. Em nome de Jesus, renova nossa fé, renova a nossa esperança a cada dia. Renova, Senhor Deus, o nosso vigor, para que possamos, Senhor Deus, estar te glorificando com nossas vidas. Te apresentamos, Senhor Deus, os pedidos de oração. Te apresentamos, ó Pai, nossas vidas, de cada uma, Senhor, que está fazendo a campanha. Te apresentamos, Pai, também em nome de Jesus, Senhor, os cadernos de oração. Te apresentamos, Senhor Deus, as irmãs que fazem as campanhas, que estão, Senhor Deus, ali direcionando as campanhas, as irmãs que fazem devocionais, orações. Blinda elas, cuida de cada uma, meu Pai, em nome de Jesus. E ajuda nós da ADM, meu Pai, a estar aqui, Senhor, organizando, Senhor, a Tua obra, Senhor, que não é nossa, é Tua. Nada podemos fazer sem Ti, mas contigo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o restante do nosso dia. Dá-nos um dia abençoado, abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos, Senhor Deus, de toda seta do inferno. E que possamos, Senhor Deus, Te adorar com nossas vidas, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Assim, Paizinho, nós Te agradecemos por tudo que Tens feito, em nome de Jesus.
Continua conosco, Senhor. E nos blinda, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, olhar para nós, mas que possamos, Senhor Deus, em tudo, estar olhando para Ti. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz, Senhor Jesus.